e ser, e ser a nossa palestrante do dia. Então, professora Eliana, receba assim, o nosso abraço, a nossa gratidão. Estamos muito felizes com a sua participação e ansiosos pelas contribuições, por tudo que nós vamos ouvir aqui hoje neste dia. Tá Muito certo? bem. É, é, o pessoal está chegando, está entrando, Mônica tá vendo aí o pessoal, mas eu já tenho muita gente nos grupos dos municípios dizendo que estão entrando, mas nós já podemos começar, porque já temos o nosso horário de tolerância, que são as 14h10, né? Eu vou ler um pouquinho, vou apresentar a professora Eliana para vocês, para quem ainda não a conhece. Professora Eliana Romão, ela é membro do Fórum Estadual da Educação, representando o segmento da Universidade Federal de Sergipe. Nós temos, assim, essa honra de tê-la conosco no fórum e ela faz grandes contribuições em todas as reuniões, participa ativamente e hoje ela estará como nossa formadora. Eu vou ler um pouquinho do currículo da professora Eliana Romão para que vocês possam conhecer. Né? A professora Eliana é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, mestre e doutora em Educação pela Unicamp, pós-doutora em Educação com estágio sênior na Bolsa CAPES, Universidade de Porto, em Portugal. Atualmente é professora na graduação com as matérias de História Social da Criança e Didática, orientadora de monografia e estágio supervisionado no curso de Pedagogia, conselheira do Fórum Estadual de Educação do Estado de Sergipe e do Conselho do Departamento de Educação, DED. Coordena projeto de iniciação científica, PIBIC, desenvolve pesquisas de índole qual e narrativa, com um olho na pedagogia da infância, criança, leitura e escrita, e com um olho na educação e comunicação potenciadas pelas tecnologias educativas. Proferiu palestras promovidas pelo Congresso Nacional Digital de Educação, participou nas dependências do MEC, como delegada na Conferência Nacional de Educação, CONAI, sediada em Brasília em 2023. Recentemente fez parte do Conselho do Centro, CSH, de Educação e Ciências Humanas, da Comissão Permanente de Avaliação, CPA, da Universidade Federal de Sergipe, da Comissão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente em São Cristóvão, do Programa de Pós-Graduação da Educação e do Conselho Superior da UFES. Foi coordenadora do PIB de Pedagogia e também vice-coordenadora institucional laboratório do Programa de Apoio Interdisciplinar de Formação de Educadores, líder do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Memória, insere-se nos grupos de pesquisa de Educação e Contemporaneidade, Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais, possui dezenas de publicações na forma impressa e online, entre as quais os livros Educação de Bocadinho em Bocadinho, Criança e Leitura, 2020, fruto da pesquisa do pós-doutorado, e Narrativas da Professora que se fez em mim, Educação e Memórias Afetivas, fruto de fios memônicos que tecem e tocam minha vida profissional. Publicou vários capítulos de livros, entre os quais, mais recentemente, Educação da Infância e o Direito de Brincar de Todos, Os Laços Afetivos no Tear da Vida dos Educadores, 2021, Política Educacional e Metodologia para a Autonomia na Perspectiva da Prática Formativa à Distância, Como Fazer, 2021, A Formação de Professor na Educação à Distância, Tensões e Desafios, Educação e Comunicação para uma Nova Didática na Escola Básica, Paulo Freire, Os Laços Afetivos no Tear da Vida dos Educadores. Se fosse você no meu lugar, o que faria? Educação e leitura do cheiro do leite ao cheiro digital. A ética e estética da docência na sociedade máquinica e o desejo de docender, bem como organizou e palestrou e participou de eventos científicos dentro e fora do país, com mais de uma dezena de trabalhos apresentados a saber, Portugal, México, Cuba, Espanha e, em particular, o Brasil. Então, essa é a nossa formadora de hoje, professora Eliana Romão. Nós temos o prazer e a honra de tê-la conosco hoje. E hoje nós vamos discutir sobre as metas 1 e 2 do plano estadual e do plano nacional. Professora Eliana, fique à vontade para fazer a sua apresentação e nós ficaremos aqui atentos às suas sábias palavras. Muito bem.
Então, aí vocês já estão vendo, não é? Eu até pediria, eu não sei se a gente consegue deixar um pouquinho mais para cá a imagem, para não chegar no slide, só porque tem só uma questão técnica aí. É porque ele está na frente do slide, e por vezes eu vou estar precisando. Eu não sei como é que essa parte aí está, que a gente vai estar falando de olho nos planos, né? Porque a gente vai estar trazendo uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, não é? E a ênfase será na meta 1 e meta 2. Então, Cris, só um pedido, eu não sei se dá para tirar essa faixa do lado, que fica por cima do slide. Eu acho Tem que é no da senhora que coloca, não é? Mônica, como é aqui? Veja, a gente só está vendo o primeiro slide, professora. É porque, assim, É no para da mim. senhora que aparece. É, Ah, o nosso então, aqui, a gente só está vendo apenas Em o primeiro cima, slide, mais nada. professora Eliana, em cima dessa listinha que está aparecendo para a senhora tem uns quadradinhos. Aí a senhora pode clicar num que só tem uma listinha. Quando a senhora clicar, ele vai diminuir. aonde que é? Em cima, no canto direito. Sim, tem aqui participantes, tem chat, tem new share, tem pausa, mas eu não. É só um minuto aí. É porque aparece para mim cobrindo e eu fico sem a visão. Entendi. É, ó, porque aqui para mim aparece a listinha, entendeu? Tá aparecendo minha listinha e eu posso botar a opção de diminuir, tirar toda, aí é onde a senhora vai clicar onde tem só um Não, mas eu quadradinho. acho assim, é porque vocês estão vendo o slide todo? Estamos. Estamos vendo o slide todo, professora. Então, e não tem como. E a gente Porque se, está vendo também a senhora. se deixar menor, aí aparece, não é? Aí a senhora vai em cima, a senhora mesmo vai em cima, onde está Sim. aparecendo essa caixinha preta. Quando a senhora clicar nela, aí a senhora tem a opção de vários quadrinhos, de dois quadrinhos, de um ou de nenhum. Aí a senhora Opção pode. de, opção de visualização, professora. Lá em cima, Opção de visualização. uma caixinha preta com o Em nome. cima, Opções de onde tá a caixinha aparecendo a gente falando. Sim. Ah, sim. Aí Viu? tem. Onde Ah, tem só um tracinho, clique nele. tá, tá. Ah, Clicou? beleza. Pronto. Resolveu. Pronto, calma. Resolveu. Então vamos lá. Ah, tá bom. Então, continuando o que a gente dizia, desculpem, né? Mas é assim mesmo. Então, a gente queria chamar atenção, né? Ou trazer como centro do palco as duas metas, né? Meta 1 e meta 2, a partir dessa provocação, né? De que a gente precisa dirigir o olhar para os planos, não é? Isso daqui é coisa nossa. E aí, quando a gente começa a pensar na meta 1, não é? Pela imagem, aí vocês já veem que a gente está falando da educação infantil, né? Então, quem está no centro do palco na meta 1 é a educação infantil. E tanto o Plano Nacional de Educação como o Plano Estadual de Educação pensam, né, focam na educação infantil, ou seja, na creche, no período da creche, de 0 a 3 anos, né, que nós sabemos, e o período da pré-escola, que é de 4 a 5, e para ser mais precisa, seria de 4 a 11 meses. Então, só para a gente dizer alguma coisinha nesse começo de conversa, quando a gente fala, se refere ao Plano Nacional de Educação, ele é de uma abrangência que a gente precisa, né, tomar pé. Não é? Qual seria a abrangência? Como o próprio nome diz, ele está prevendo, não é, a realidade e o que se deve fazer, as metas que se precisam cumprir,
em relação à educação nacional. Então, ele é de uma complexa abrangência, porque ele, dentro do que ele diz, dentro do que ele se refere, dentro das 20 metas que ele arrola, né, o Plano Nacional de Educação, afeta, atinge, abarca a educação do país inteiro, tanto nos seus níveis, não é, educação básica, quanto nas suas modalidades, que é educação à distância, que é educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação profissional, educação profissional, né? Que mais? São, na verdade, 8 modalidades. Entre essas, a mais recente, educação de surdos, né? A questão da obrigatoriedade para se ensinar Libras, né, nas escolas. Então, quer dizer, são várias modalidades, a educação afrodescendente, e são 2 níveis, 8 modalidades e 2 níveis. Quando a gente está falando do Plano Estadual de Educação, a gente está falando, se referindo à realidade educacional do Estado, no caso de Sergipe, e as metas que estão vamos dizer assim, afinadas com as metas, não é, relacionadas pelo Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Educacional Estadual do Estado, seja de Sergipe ou de qualquer estado da federação, ele deve obediência, ele se rende, não é, às metas do Plano Nacional de Educação. Portanto, algumas questões aqui a gente vai estar repetindo, porque ele, de certa maneira, até repete, e alguns outros momentos, mais raramente, a gente está mostrando em que se distingue, né? Porque eu acho que nessa distinção aparecem a questão do percentual, do número de crianças que estão na escola, que estão fora da escola, que abandonaram a escola, que estão esquecidas, e por aí vai. Então, vejam, para mim é com muito gosto que eu falo do plano, e eu fui muito feliz no convite, quando a Cris pediu para falar sobre a meta 1 e a meta 2. Não é? E eu, apesar de não gostar de uma discussão comparativa e uma discussão que remete a um tipo de disputa, de comparação, essa é a melhor, a pior, a mais importante ou não, porque todas as metas são importantes, mas eu não teria medo nem insegurança de afirmar que a gente vai estar falando das 2 mais importantes metas, né? Principalmente, eu até diria, a educação infantil, porque é daí que tudo começa. E a gente sabe, como disse o Lao Tzu, que se a gente não tiver um bom começo, né? Ou se a gente tem um bom começo, ele diz afirmando, a gente vai ter mais da metade do caminho caminhado. Então, um bom começo com direção, a gente vai seguir. Então, se a gente contempla nas metas, seja do Plano Estadual de Educação, seja do Plano Nacional de Educação, se a gente tiver clareza dessas metas, se a gente tiver políticas voltadas para a materialidade dessas metas, se a gente fizer esse esforço conjunto, porque a educação não é coisa de um homem só, a gente está tendo um bom começo. Né? Então, eu repito, muito do que se faz na infância, né, depende de todo o resto. Isso dizem vários autores, eu não quis nem aqui escrever, porque Comênio, já no século XVII, dizia, não é, que é preciso que a gente preste atenção nos primeiros anos de vida, na educação da criança, porque daí depois depende todo o resto. O Sujolinski também mostra a importância da infância, um educador russo, porque a partir do que a gente faz com a infância, com o infanto, com a criança, não é? Vai refletir o tipo de homem, de ser humano, de adulto que ele será. Então, daí depende todo o resto. E depois, não é? Depois da educação infantil, que é a primeira etapa da educação, a gente sabe disso, a gente sabe que depois dela
é fundamental, ou seja, aparece o ensino fundamental. Não é? Então, logo em seguida, a gente fala do ensino fundamental, mas a gente ainda vai ficar na meta 1. A meta 1, segundo o Plano Nacional de Educação, é universalizar a educação infantil, né, que, no caso, seria a pré-escola com crianças de 4 a 5 anos. Então, universalizar, ou seja, a obrigatoriedade de ofertar vagas, de matricular todas as crianças de 4 a 5 anos de idade. Não é? E também, um segundo aspecto seria ampliar a oferta da educação infantil e creches, tá certo? Então, veja, quando se fala em ampliar, eles colocaram dentro da meta, tanto da meta estadual quanto da meta nacional, 50% de crianças até o final da vigência do Plano Nacional de Educação, que é até 2024, não é? Então, esse é um ponto, né, interessante. E quando a gente fala assim, que a gente via o percentual, me incomoda esses percentuais quebrados. Eu gosto de 100%. Eu gosto de atender na totalidade, como diz aquele filme muito bonito, que fala sobre a professora de 12 anos que foi buscar o aluno que faltava na escola. Um aluno. O filme todo é falando dessa busca, dessa procura. Nenhuma menos. Então, a gente quer que 100% seja atendida. Por outro lado, é preciso reconhecer que atender todas as crianças de 0 a 3 anos de idade, nem os países, nem o país de primeiro mundo, não é, atende. Eu conheci uma escola na Alemanha, educação infantil, por conta de família que eu tenho lá, lá a minha parente, ela paga a filha que tem 1 ano e meio, porque não tem gratuidade, e a partir de 3 anos, quando a criança já sabe comer, quando a criança já não faz mais xixi na calça, na fralda, então eles recebem essa criança e todas as crianças têm, no caso, a vaga. Então, apesar de eu defender 100%, mas a gente sabe que esse é um percentual, no caso da educação infantil, da creche, né, ainda mais no Brasil, é um percentual realmente que a gente compreende a dificuldade. Então, vejam, na meta 1, dentro do Plano Nacional de Educação, a partir do relatório que a gente estudou, o relatório tanto nacional como o relatório estadual, a cobertura de educação infantil no Brasil deve ser ampliada de modo que até o final da vigência seja alcançada. Então, é aquilo que eu disse para vocês, são 2 pontos: universalização do atendimento da criança de 4 a 5 anos e pelo menos 50% de 0 a 3. Então, isso daqui é fato. Dentro da evolução, né, na meta 1, o relatório se baseia em 2 indicadores. Um indicador que ele chamou 1B, um indicador que chamou 1A, e no caso 1B é em relação ao que ele traz, ao mapeamento que se faz com crianças na escola creche. Né? Então, dentro desse relatório, é avaliado a taxa de atendimento, né, da criança a partir desses 2 grupos etários, de 0 a 3 e de 4 a 5. No caso de 0 a 3, é como eu disse para vocês, de vez ou outra a gente vai estar repetindo, pelo menos 50% da cobertura, certo? 0 a 3 anos até 2024. Em 2019, o Brasil alcançou a cobertura de 37% de crianças. Quer dizer, 37%, então, a diferença de 13% quase. Não é? Aí alguém pode dizer,
é muito, é pouco, né? Quase chegamos lá, mas é aquilo que eu disse, cá entre nós. A estatística em educação é outra. Se a gente tiver uma criança fora da escola, batendo a porta na escola e não tiver vaga, é muito, não é? Se tiver um adulto analfabeto, que não teve condição de aprender a ler no período de escola regular, é muito, né? Se tiver uma criança, uma família com fome, sem comida, é muito. Então, a gente precisa aprender a ser mais exigente e achar, né, o muito no pouco, né, entre aspas. Então, para a meta 1 do Plano Nacional de Educação ser alcançada, no caso, implica atender 1,4 milhões de crianças de 0 a 3 anos. Atender, matricular essas crianças em creches, 1,4 milhões. Se um fora da escola já é muito, como é que a gente vai dizer quando tem 1,4 milhões, né, sem vaga na escola? Então, a gente diz isso, e a gente diz isso não é para entrar em depressão, mas é para a gente tomar conta dessa realidade. Então, a gente tem aqui um número grande, embora sinalize para o crescimento num período do Plano Nacional de Educação. E qual foi o período? Qual é o período do Plano Nacional de Educação? 10 anos, de 2014 a 2024. Então, quer dizer, se espera que durante esse período teve esse crescimento, mas não é possível saber como a pandemia terá afetado a frequência escolar de 0 a 3 anos. Ou seja, esse período de 2020 a 2021 é um período que está no vazio, não é? É um período que grita, é um período que eu acho que ele não está em silêncio, e a gente não pode ficar à margem, né, desse período que de vez em quando aparece até com essa afirmação. Não é possível saber o que aconteceu. Bom, e aí? Se a gente sabe que não é possível saber o que aconteceu nesse período, o que é que nos cabe? Procurar saber. Né? Então, no indicador A, dentro da pré-escola, 4 a 5 anos, se espera 100% de cobertura. É uma etapa, como a gente já disse, considerada obrigatória, mas a matrícula de crianças de 4 a 5 anos, ela deve incluir 316 mil para que a meta seja alcançada. Então, vejam, em 2019, a cobertura atingiu 94,1%, não é? Então, isso mostra que não houve universalização. Então, a gente podia até dizer, nossa, Eliana, você vem com essa crítica e tal, 94 é quase 100. É, mas não atingiu a meta. É preciso que a gente chegue lá. 99, vamos dizer assim, né? 99%. Então, observem, dentro do indicador, falando da creche, as desigualdades regionais são marcantes, enquanto na região norte apresenta a cobertura de 18,7%. Na região sudeste, todavia, alcançava 43,9%, ou seja, a diferença regional do acesso da matrícula da vaga na creche do norte para o sudeste é de 25%. Né? E a gente pode, o sudeste está bem, né? Está quase lá. Não está, não, porque não chegou lá também. Né? O Brasil avançou na cobertura com 600 mil crianças a mais, mas as disparidades continuam entre as unidades federais. Então, é interessante a gente saber, porque a gente é do Brasil, a gente é brasileiro, a gente mora em Sergipe, mas a gente é cidadão do Brasil. E, se for o caso, né, se a gente quer mais, a gente é cidadão também do mundo.
Por isso que é interessante a gente saber. Onde que se teve as maiores coberturas? Em Santa Catarina, 52%, e em São Paulo, 50,1%. Quer dizer, os únicos dois estados que alcançaram, não é, a cobertura de acordo com a meta foram dois: Santa Catarina e São Paulo, seguido depois do Paraná, que teve uma boa cobertura, mas não chegou lá. As menores coberturas estão nos estados de Roraima, Amapá, Amazonas. Os estados com menor progresso são os estados, veja, teve menores cobertura e, portanto, esses estados também tiveram menor progresso. Mas aqui se repete Amapá, Rio de Janeiro e Sergipe. Né? Então, Sergipe, apesar de estar dentro desses estados com menor progresso, ele está ali, né, do lado do Rio de Janeiro, e ele está à frente de Alagoas, que tem um percentual de 30,6%. A diferença é pouca, mas está à frente, né? A gente também fica procurando um carinho para o estado que a gente está e vive e defende. Né? Então, assim, olhando do lado, né, dentro dos próximos anos, de 4 a 5 anos, no cenário nacional, Sergipe ocupa a 7ª posição. Ora, são 27, né, 26 estados, tem o Distrito Federal, o Sergipe ocupa a 7ª posição, 98%. No Nordeste, ocupa a 6ª posição, não é? E os estados de maior cobertura, os demais, né? Tem alguns outros estados, né? Eles têm maior cobertura na região Nordeste, os demais estados. Piauí, ele ocupa 99,1%. Ou seja, eu até faço essa pergunta mais adiante, mas eu acabei respondendo. O único estado que alcançou a universalização foi o estado do Piauí, tá certo? Então, mas está dizendo que aqui, quando a gente está falando de Sergipe, né, que Sergipe ocupa uma posição que não é tão sorridente, nessa população da creche, o indicador que o relatório traz, ele mostra que em 204, isso no Plano Nacional de Educação, em 204, do Plano Estadual de Educação, a 219, o percentual e a estimativa de crianças atendidas, não é? Mostra que teve um crescimento. Em 2019, Sergipe alcançou a cobertura de 31,8%. 39%, 39, num caso, de crianças atendidas. 39 mil, né? E isso ficou abaixo do alcance nacional. Então, assim, quando a gente fala assim desses números, só para resumir, deixar claro que o estado de Sergipe, tá? O estado de Sergipe, ele alcançou uma cobertura de 31,8%, né? Isso mostra, de acordo, isso é sinalizado pelo indicador entre 2014 e 2019. Ou seja, em Sergipe, 39.059 crianças foram atendidas, não é? Mas esse atendimento ficou abaixo do alcance nacional, porque na cobertura nacional ficou assim na média de 37% e no Nordeste 33%. Em 2014, que é o ano de referência do Plano Estadual de Educação de Sergipe e do Plano também nacional, foi atendida, no caso, 23,7%. E cresce, no caso, a tendência, não é, que é similar, que é muito parecida ao Nordeste.
teve, portanto, um crescimento que é dito, palavras do relatório de Sergipe, um crescimento acentuado em 2019. E a meta 1 desse plano estadual de educação, para ser alcançada, 22 mil crianças de 0 a 3 anos precisam ser incluídas na creche em Sergipe. Então, 22 mil crianças de 0 a 3 anos que precisam ser atendidas não é pouco. E isso precisa ser resolvido até 2025, considerando a população existente em 2019, quando o Estado teria metade de suas crianças de 0 a 3 em creches. Então, vejam, a universalização na pré-escola, quando se fala, essa é a meta, não é? Essa é a meta nacional e estadual. No mínimo, 50% da creche, que é o que pede também a meta nacional. Ou seja, universalizar até 2016, educação infantil na pré-escola e crianças de 4 a 5 anos. Ampliar a oferta de educação infantil em creches, atender 50% dessas crianças até o final, não é, da vigência do Plano Nacional de Educação. Então, ainda falando de Sergipe, a cobertura de 0 a 3 anos, não é, de 31%, ela ficou abaixo do alcance nacional, tá certo? Então, em Sergipe, a situação do atendimento de crianças em creches, portanto, de 0 a 3 anos, atingiu 31% e ficou abaixo do alcance nacional, 37%, e abaixo da região Nordeste, 33%. Em 2014, tinha 23%. Então, isso mostra que de 2014, ano de referência do plano estadual, mostra uma tendência de crescimento. E, de fato, no ano de 2019, chegou ao ponto mais alto. Então, aqui eu ponho aqui algumas imagens de crianças que vocês reconhecem, da educação infantil. Aqui tem um espelho, uma fica olhando, mais duas valem por 4, 4 vale por 8, porque quem trabalha com educação infantil bem sabe. Um fica olhando o que o outro tem, um fica olhando para o outro, um fica imitando o outro, porque é assim que eles vão, no caso, se transformando. Então, a gente coloca aqui um mas, e eu queria sempre que vocês prestassem atenção nesse mas. Não quero dizer aqui, como psicanalista, que diz que depois do mas é que vem a verdade, mas depois do mas é que vem algo que impacta ainda mais. Então, a gente reconhece que houve um crescimento de 8 pontos percentuais na cobertura do Plano Estadual de Educação. Mas não é possível saber como a pandemia, eu repito, da Covid teria afetado a frequência escolar de crianças de 0 a 3 anos. Então, eu queria que vocês atentassem para essa observação, porque ela sempre se repete. E, olha, eu confesso que, enquanto organizava essas imagens, a seleção do que eu ia estar pontuando, eu confesso que chega a ser doído, não é? Porque o que aconteceu, os efeitos da pandemia, eles não são poucos nem pequenos, e, no entanto, não se sabe o que aconteceu, né, de maneira assim mais precisa. Então, aí a gente fala aqui, né, não tem imagem mais triste do que ver uma escola sem vida. Escola sem vida é a escola sem criança, pátio sem criança, sala de aula sem criança, né? Então, veja, aí o complicador aumenta, porque ao lado desses efeitos complicadores pós-pandemia, a desigualdade também
foi acompanhando, não é, essa crise, foi ampliando essa crise. Então, o Plano Nacional de Educação na área urbana, na área rural e urbana, apresenta um crescimento a partir de 2018, na área urbana de 40%, na área rural 20%, ou seja, quase 50% de diferença. Então, a gente vê que tem esse problema da desigualdade, ela se acentua, né, ao lado da crise pandêmica, pós-pandêmica. Agora, de toda maneira, os dois relatórios sempre voltam a alguma coisa assim que traz um riso, não é? Que fala da volta do crescimento. Então, teve realmente a volta do crescimento, mas após um curto período de estabilidade, não é? E isso daí desafia o alcance da meta 1, considerando que esse aumento se deve ao recuo da cobertura da área rural que aconteceu em 2018, 2019. Então, vejam, a volta do crescimento, tá? Ela traz, né? Ela provoca, não é? O desafio, ela provoca desafios, não é? Para alcançar a meta 1. Então, dentro aí dentro desse cenário que a gente está trazendo, a maior parte da federação, no caso 16 estados, se encontra com taxa de cobertura entre 30% a 40% em 2019. Os estados estão com índice de 10 a 20, 5 estados, 6 estados com índice de 20 a 30, outros estados entre 40 e 50, e 2 estados apenas, que a gente falou antes, São Paulo e Santa Catarina, acima de 50%, embora São Paulo está 50,1%. Em 2017, Sergipe apresenta a mesma tendência de crescimento do Nordeste. Né? E o Plano Estadual de Educação, observem, ele destaca que em 2019, Sergipe teve uma cobertura acima da nacional e levemente abaixo da região Nordeste. Então, assim, por vezes, a gente vê alguma coisa assim que traz essa alegria, mas a nossa alegria, como eu digo no título do trabalho, que eu quis enfatizar, um passo para frente, 2 passos para trás. Né? Então, em resumo, nesse começo de conversa, dentro da meta 1, a desigualdade de acesso para crianças de 0 a 3 anos entre os 20% mais pobres e os 20% mais ricos está longe de atender a estratégia 1 e 2, ou seja, que contemple a obrigatoriedade da educação infantil, que contemple 50% de crianças de 0 a 3 anos em creches do Plano Nacional de Educação, que indica a redução dessa desigualdade até 2024. Não há indicador de queda da desigualdade. Os 20% mais pobres, nem dos 20% mais ricos. Então, dito isso, crianças de 4 a 5 anos que frequentam a educação infantil, né? Nesse resumo que a gente queria assim, destacar, concluindo essa meta, a cobertura é de 100%. E quem conseguiu, né, vocês já sabem, que foi o estado do Piauí, tá certo? Então, a gente também traz aqui essa imagem das crianças, crianças brincando, crianças correndo, crianças sorrindo, crianças se divertindo, né, num espaço, num lugar onde tem espaço. A educação infantil não é só dentro da sala de aula, mas é também nos espaços, né, que a escola pode oferecer a essas crianças. Então, esse ponto da universalização, né, a gente coloca sob questionamento, porque não foi ainda materializado. Então, como etapa obrigatória,
o Brasil precisa incluir 316 crianças para que a meta 1 do Plano Nacional de Educação seja alcançada. Então, veja, universalizar implica garantir o acesso a todas as crianças. E tem 303 mil crianças, né, fora da escola. Em 2019, o ano de 2019 foi um ano, tanto dito pelo Plano Estadual de Educação como nacional, foi um ano assim que teve melhor cobertura, que mostra uma melhora mais assim evidente, não é? Porque alcançou 94,4%. Não é? Mas isso também mostra que não atingiu a universalização de 4 a 5 anos. Então, há uma certa melhora, vamos pensar nisso, progresso contínuo, mas devido à redução da demanda em 2017, esse progresso é confirmado. Agora, analisem comigo. Reconhece-se um progresso contínuo. Agora, preste atenção no mais. Devido à redução da demanda, tá certo? Ou seja, porque houve queda do número de crianças de 4 a 5 anos estimado na população. Então, diminuiu o número de crianças. Então, não tendo crianças, não tem procura, não é? E aí mostra esse progresso. Por isso, até eu coloco entre aspas, eu devia colocar 4 aspas, porque é uma expressão do relatório, e deveria colocar outras aspas, porque a gente precisa desconfiar desse progresso, do nome progresso, do termo progresso contínuo. Então, em tempos pandêmicos, não é? Há uma ausência de dados, eu repito, de escolarização para a população de 0 a 4 anos, entre o período da pandemia. Porque nesse período não se permitiu que os indicadores de cobertura da meta 1 sejam computados para aquele período. Contudo, é possível verificar o que aconteceu com essas crianças. Isso está dito no relatório do Plano Nacional de Educação. Eu também ponho em questão esse contudo. Eu concordo com o contudo, que é possível, sim, ir atrás, mas não verificar na sua inteireza, de maneira plena, o que aconteceu com essas crianças. Eu penso que é possível identificar em parte. Ou seja, a cobertura no atendimento de crianças de 5 anos caiu drasticamente. Então, o que aconteceu? Muitas crianças deixaram de ir para a escola, chegando a 84% em 21, patamar muito inferior ao estimado em 2019, que foi de 97%. Ou seja, e abaixo da linha base do Plano Nacional de Educação, que era, no caso, 90%. É de se esperar que o mesmo tenha ocorrido com o grupo 0 a 4, que seria 0 a 3, tá? Impactando negativamente a trajetória do crescimento. Ele põe de 0 a 4, mas eu acho que seria de 0 a 11 meses, tá certo? Então, lembrem disso. A cobertura de atendimento às crianças de 4 a 5 anos no país, foi reduzida, foi diminuída, foi afetada drasticamente. Em que período? No período da pandemia. Tá certo? Então, vejam, e olha, vejam também um outro dado interessante. Caiu drasticamente, chegando a 84,9% em 21, não é? Então, quando foi em 2019, era 97%. Então, quer dizer, quase 10 pontos de diferença. Então, quando eu falo assim, um passo à frente, 2 passos para trás,
cá entre nós, a gente podia dizer 10 passos para trás. Então, por causa da pandemia e por causa da desigualdade que acompanhou essa crise, não é? Então, eu diria para vocês que todos os estados do Nordeste, de acordo com o relatório, têm maiores cobertura Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Menores cobertura Amapá, Acre e Goiás. Maiores progressos Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso. Menores avanços Paraíba, Sergipe e Distrito Federal. Então, lá vem Sergipe, outra vez, junto da Paraíba e o Distrito Federal, que é o centro do poder. Não é? Então, aí passando aí para as conclusões, não é? E repetindo um passo para frente, 2 passos para trás, o Brasil apresenta progressos, segundo os relatórios, em relação à educação infantil. Embora esse progresso, aqui é a conclusão, é a redução da demanda em função da queda da população. Então, veja, é preciso que a gente entenda se essa palavra progresso cabe aqui. Se a gente colocar apresenta progressos em relação à educação infantil e colocar um ponto, aí a gente aplaude, aí a gente... Mas, aí lá vem de novo a adversativa, tá certo? Se teve redução da demanda, em função da queda da população, progrediu, e isso a gente pode chamar de progresso. Só para a gente pensar, que eu fiquei pensando assim, perguntando a mim mesma, enquanto escrevia, agora eu penso junto com vocês. O Brasil passou a ter cerca de 600 mil crianças de 0 a 3 anos a mais no atendimento da escola creche, entre 2013 e 2019. Então, isso significa que houve um aumento, 600 mil crianças. Já na faixa de 4 a 5, o número de crianças na creche e pré-escola praticamente não variou. Então, aquela ideia da universalização, né, fica na corda bamba, ficando cerca de 5 milhões de crianças não atendidas. 5 milhões. Então, vejam, cresceu. Professora Eliane, seu microfone está desligado. Voltou agora. Voltou agora. Mas desligou agora? Como é que foi? Foi, desligou de repente, mas já voltou. Mas vocês... o Brasil, quando eu falei do número de crianças, 600 mil que tem a mais no atendimento da escola creche, vocês ouviram até aqui? Foi rapidinho o pedaço que ficou. Tá bom. Então, vejam, o que é que eu quero chamar a atenção? Que a faixa de 4 a 5 anos, né, de crianças creche e escola praticamente não variou. Então, veja, até eu usar desse termo, praticamente não variou. Ficando 5 milhões de crianças atendidas, ficando cerca de 5 milhões de crianças atendidas. A melhoria da taxa que alcançou com 94,1 em 2019 se deve mais à população de 4 a 5 que o aumento da oferta. Então, não é possível saber, aí aqui eu já disse para vocês, não vou repetir, não é? Saber como a pandemia afetou a frequência escolar, está em aberto. Então, no plano educacional, fazendo esse paralelo para contemplar os 2 planos, é também obrigatória a educação infantil e teria que também repetir essa obrigatoriedade, que ele não ia dizer que não era, porque o Plano Nacional pede essa obrigatoriedade, mas precisa incluir 2,2 mil crianças de 4 a 5 anos para atender a meta.
Então, em 2019, alcançou 96%, não é? Mas aí, em seguida, veio a pandemia. No entanto, no relatório do Plano Estadual de Sergipe, diz que apresenta melhora, certo? Na educação infantil. Embora parte desse progresso se deva à redução da demanda em função da queda da população, ou seja, mesma tendência nacional. Então, mais um termo para a gente analisar aqui, dada a sua ambiguidade. Melhora, o que é melhora? Quando melhora? E um outro termo, né, é progresso. O que de fato é progresso? O que significa progresso educacional? Tá? Então, eu estou aqui agora passando para o próximo slide e não está. Ah, foi. Então, ainda dentro dessa conclusão, a cobertura das crianças de 4 a 6 anos apresentou a tendência de crescimento, de desigualdade, na região sudeste, na zona rural e zona urbana. Desde 2004, ano da referência dos dois planos, e atingiu o maior índice de desigualdade em 2019, ou seja, a zona rural, né, que precisa até corrigir aqui, e a zona urbana. Em 2019, 2 estados alcançaram esse índice que eu já falei, e a desigualdade na cobertura entre negros e brancos cresceram. Então, 2 estados estão numa posição, né, que contempla, eu repito, Santa Catarina e São Paulo, e a desigualdade entre branco e negro, não é, aumenta. O quadro, no caso de cobertura da educação infantil na creche, sugere a necessidade de políticas para estimular municípios que atendam com prioridade a creche, não é? Crianças de uma renda mais baixa. A cobertura de crianças de 4 a 5 anos apresenta uma contínua redução de desigualdade. Aí eu destaco aqui, até sublinhei, que a meta da universalização da pré-escola para o ano de 2016 não foi alcançada, e isso vocês já viram, perceberam. Mas estudos de 2004 a 2019 sugerem que a meta pode ser alcançada entre 2020 e 2024. Como 2021 e 22, né, 20 e 21, a gente praticamente não teve avanço, que é o período da pandemia, em vez de 4 anos, a gente só teria 2 anos, né, para alcançar essa meta projetada. É preciso fazer essa conta. Porém, os impactos da pandemia pode ter, como de fato teve, pode não, eu acho que está escrito lá, pode ter revertido os avanços, a gente podia suprimir esse pode ter e afirmar que reverteu os avanços. Já a análise das tendências ou tendencial sugere que até 2024 o Brasil não deve ultrapassar o índice de 45, no caso das creches, ficando aquém do que estabelece na meta 1 do Plano Nacional de Educação, que é 50% de crianças na creche. Crianças, vamos dizer assim, para dizer o termo certo, bebês e crianças bem pequenas, né? A gente sabe que são bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, são 3 nomenclaturas. Por isso, a gente repete 1 passo para frente, 2 para trás. Sergipe passou a ter 5,4 mil de crianças a mais na creche entre 2014 e 2019. Então, acabou tendo uma cobertura de 31,8% em 2019, mas está longe de ser 50%. Já a pré-escola, de 4 a 5 anos, não variou. Assim, a melhora de taxa de atendimento, que alcançou 96
Ponto 4, em 2019, se deve mais à queda da população do que ao aumento da oferta. Então, pensem nisso. Aí, para findar, não é, essas conclusões, a gente queria chamar a atenção que das crianças excluídas, não é? E que para se atingir a meta é necessária a inclusão de 22 mil crianças. Isso tanto na creche como o mesmo número em idade pré-escolar. O quadro de cobertura dessas crianças em creche, no caso da meta 1, sugere a necessidade de políticas, né? Isso aqui a gente já até falou, e aí há também a questão da universalização, a gente também já chamou a atenção, e a análise tendencial, isso aqui a gente chamou a atenção de vocês. Eu só queria aqui destacar, não é, que um profissional que é muito importante, eu acho que aqui a gente pode mostrar melhor, não é? Que há uma importância, não é, de se distinguir as prioridades das prioridades. Então, assim, porque tem muitas prioridades, eu vejo que é um outro conceito que os relatórios precisam pensar do que é prioridade, né? Porque a prioridade não é só uma, nem duas, nem três, mas a gente selecionou aqui, né? Tentou, né? Selecionar algumas prioridades das prioridades, não é? Que a gente precisa e entrar em ação, que também é um bom começo. Eu queria dizer que dentro dessas desigualdades e a dificuldade da escola, que a gente fala que muitas não vão na escola, eu fico muito assim pensativa quando eu fui selecionar algumas imagens. Tem crianças que vão para a escola a pé, numa estrada de barro, levando suas mochilas cheias, não só de lápis, não só de caderno, mas também cheias com suas ansiedades, com suas angústias, com suas inseguranças, com seus medos, com suas famílias, como diz o Penaique, um educador francês. Então, as crianças nunca vão para a escola levando apenas a mochila com aquilo que a gente imagina que tenha nessa mochila. E a gente nunca tenta abrir o que está dentro dessa mochila, não é? Para a gente saber o que a criança carrega além do lápis, além do caderno, além da borracha. As crianças vão para a escola com vontade de chegar, porque se a gente pensar direitinho, qualquer um outro tipo de trava, de obstáculo, a gente já teria desistido. Tem crianças que vão de carro e no meio do caminho precisa empurrar. Tem crianças que vão de jumento, não é? Essas duas aqui estão até assim felizes, mas elas tiram o riso da dificuldade, né? E essas crianças precisam ser incluídas na prioridade, tá certo? Elas precisam ser incluídas nas políticas. Há uma necessidade grande, evidente, se mostra nesses relatórios do Plano Estadual de Educação, do Plano Nacional de Educação, necessidade de políticas, que é responsabilidade dos municípios. Agora, eu também me incomodo, vocês estão sabendo aqui, vendo aqui, descobrindo aqui os incômodos que eu tenho quando eu falo, por exemplo, dos municípios. Mas quem é o município? Não é? O município tem hierarquia, mas nessa hierarquia eu não estou fora dele. E aí me dá agonia, e aí me dá aflição, e aí me dá assim aquela coisa de dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, não é? Então, a responsabilidade de pensar nas políticas é dos municípios, mas isso também me afeta. Eu não posso dizer, e eu com isso, não é? Pelo menos de lembrar, pelo menos de cobrar, pelo menos de se mobilizar, pelo menos de apontar, é preciso fazer isso. De identificar e preencher os vazios. É preciso políticas de valorização de professores e professoras. Enquanto o professor não for valorizado e ele for motivo de chacota, de piada,
é preciso que a gente cobre a valorização do professor, da professora. É preciso que a gente defenda a importância do professor ganhar bem, a importância do professor ter tempo de estudar, a importância do professor ter tempo de lazer, de ir para um cinema, de ver um bom filme, de tomar um bom vinho, de fazer uma viagem longa. É preciso que a gente exerça a nossa profissão e que dê o retorno para a gente. De modo que a gente também tenha qualidade no nosso biotempo, tempo de vida. Nós dormimos professores e acordamos professores. Não precisa ser assim. Tudo bem, onde a gente vai, a gente é professor com orgulho, mas é preciso que a gente tenha um tempo para a gente resgatar e melhorar a nossa energia, não é? É preciso políticas que garantam a inclusão com integração de crianças com deficiência. A palavra inclusão ela já está tão banalizada, tão gastada. Eu tenho uma amiga, até acho que ela nem vai achar ruim eu falar o nome dela, que ela é doutora nessa área, a Isa dos Anjos, professora lá da Universidade de Sergipe, e ela também se intriga com essa palavra, com esse termo inclusão. Incluir a criança deficiente na escola não é colocá-la na escola, não é garantir a vaga dela, esse é só o começo. Como essas crianças estão sendo recebidas? Integrá-las, se sentirem o sentimento de pertencimento. É preciso que se pense em pedagogias para crianças com dificuldades de aprendizagem. Se a gente tiver que pensar numa pedagogia individualizada, que a gente tenha política que venha dar a esse professor o preparo e condições para ele, para essa criança não passar por ele despercebida. É preciso trazer de volta as crianças esquecidas. É preciso trazer para a luz as crianças invisíveis. É preciso que a gente cuide também das crianças que ainda vão chegar, não é? Para a gente lembrar daquele líder indígena, de um líder indígena, que disse: eu só preciso da terra para ajeitar a terra para aqueles que vão chegar. Se a gente está falando de uma realidade daqueles que já existem, daqueles que já nasceram e que têm todas essas dificuldades, e aqueles que vão chegar? O que é que a gente está fazendo? Quando foi construída Brasília, Brasília foi construída para aqueles que iam chegar naquele lugar, não é? Brasília, a gente chega lá, é aquele espaço enorme, e aquelas ruas largas. A água tem para onde correr. Então, assim, é preciso que a gente pense também naqueles que ainda vão chegar, não é? Porque, só para lembrar um pouquinho, o Larouça diz que a educação é uma forma de receber os que nascem. Então, que forma é essa? Que método é esse? Que pedagogia é essa que a gente está implementando, que a gente está formando os nossos alunos para receberem as crianças? Se é especial, ela não quer. Se a classe... A primeira turma que eu recebi quando eu era mais jovenzinha do que sou hoje, a primeira turma que eu recebi lá em Campinas, eu tinha 25 anos, 24 para 25, e a professora, a diretora disse: você vai ficar com a classe dos alunos renitentes, fronteiriços e idosos. Isso eu coloco no meu livro, Narrativas da Professora que se fez em mim. Depois vocês vão atrás. E aí eu disse, eu não sabia o que era nem renitentes, nem fronteiriços, nem idosos. Eu falei, meu Deus, para onde estão me levando? Aí eu disse, onde é? Que classe é essa? É a classe, Eliana, que ninguém quer. Os professores mais experientes não querem essa classe. Então é você que vai ficar. Aí eu disse, eu fico. E fiquei com aquela classe. E essa classe foi a classe que mais aprendi. Foi nessa classe que eu tive o meu diploma de pedagogia. Foi nessa classe que eu tirei uma foto e eu ponho na parede, não é meu diploma, eu ponho na parede a foto dos alunos que eu alfabetizei. Então,
eu fiquei pensando, meu Deus, como é que essa escola recebe essas crianças? Botando a professora mais verdinha, mais despreparadinha. As melhores professoras não queriam. Aí eu estava chegando, é ela que tem que ficar. E eu fiquei. E acreditei naquelas crianças, não é? Então, veja, o que essas políticas, o que os gestores estão fazendo para que os professores tenham condições objetivas de ação, de receber essas crianças, e essas crianças quererem voltar para a escola. A gente podia ficar só aqui nessa imagem, nessas imagens, mas eu vou seguir. A meta 2, não é? É universalizar o ensino fundamental, como eu já tinha dito antes, que é onde a gente vai trabalhar, para toda a população de 6 a 14 anos, 9 anos, e garantir 95% dos alunos concluírem essa etapa. Eu fico pensando, por que não foi 100? Eu repito, mas 95% dos alunos, né? Até o final de 2024. Aí eu tentei fazer aqui um comparativo entre o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual. Ambos se aproximam, claro, mas só tem uma diferença. Enquanto no Plano Nacional de Educação é garantir pelo menos 95% de crianças de 6 a 14 anos no ensino fundamental, no Plano Estadual de Educação do Estado de Sergipe, pretende garantir, no mínimo, 75%. Por que não é no mínimo 95%? Ou 99%? Ou 97% que seja, não é? Então, para que esses alunos, né, façam... Aí o resto está tudo igual. Que os alunos concluam na idade recomendada, não é mais aquele termo na idade certa, isso é um avanço, porque antes tinha uma idade certa, que antes era, sei lá, 2 anos, até o 2º ano era a idade certa, depois mudou para 3 anos, agora é a idade recomendada. Eu espero que seja pelo menos 5 anos, porque é nesse período que forma a base para aprender a ler e a escrever. Então, o ensino fundamental, o que é que se pretende dentro dos planos? Universalizá-lo, não é? A gente sabe que a educação infantil, que o ensino fundamental são as 2 primeiras etapas da educação básica. Então, é nesse período aqui que se dá a base para as demais etapas de formação. Base é uma palavra que vem do grego, basis eos, que quer dizer dar o alicerce, que quer dizer dar o suporte, que quer dizer colocar em marcha, que quer dizer fazer andar. Então, essa base, ela começa na educação infantil. E, coincidentemente, na educação infantil, desde a creche, ela aprende a andar. E coincide com a origem, né, da palavra base, que é fazer andar, fazer a criança crescer, não é? E por isso, fundamental. Então, no fundamental também contempla esta base. Fundamental é o fundamental. É um outro termo que a gente precisa pensar. Por que é fundamental? Por que o ensino fundamental é fundamental? Fundamental para ajudar no desenvolvimento das crianças. Fundamental, aquele que dá os fundamentos, aquele que dá a calçada para fazer andar. Uma calçada firme, que não tenha buracos, que não tenha rachaduras. Uma calçada que a gente ande, uma calçada que diga também quando eu for cego, como é que eu ando, que direção eu vou. Uma calçada que não seja esburacada. Fundamental, lembra fundação. Um dia tinha um pedreiro na minha casa fazendo umas arrumações bem rapidinho. E ele conversando, dizendo, meu filho quis desistir da escola. Ele via eu estudando, às vezes até intervia, quando ouvia minhas aulas online, né? Dava aula para ele também. Aí ele disse, meu filho quis desistir da escola, disse, pai, foi um dia difícil na minha vida, não quero mais ir para a escola. Aí ele disse, tá bom,
Então, vamos amanhã, ele, pedreiro, vamos amanhã comigo trabalhar. Você de hoje em diante, de amanhã em diante, vai me ajudar. Aí ele escolheu fazer a laje. Eu disse, vou botar ele para bater a laje, porque ele vai ver o que é bom. E aí ele vai assim, você vai bater a laje, vai misturar o cimento, não sei o quê, traz aí escura, vai aí tal. E aí ele bateu a laje, bateu, suou. Aí eu disse, e aí, como é que ficou? Ele ficou indo? Aí disse, não, ficou só uns 2, 3 dias, depois ele disse, pai, eu quero voltar a estudar. E é engraçado que ele disse, meu filho hoje está estudando, terminando engenharia na Unip, ganhou uma bolsa, entrou realmente na universidade e tomou gosto. Aí eu disse, e qual é a coisa, o momento mais difícil numa construção? O que é mais, assim, importante? É a laje? Aí ele disse, não, é a fundação. É a fundação. Porque se essa fundação não estiver boa, vai rachar, vai ruir, vai cair. Então, aí, toda vez que eu falo do fundamental, eu lembro da fundação. Nós, professores da fundação, nós, professores do fundamental, olha que orgulho, nós, professores da educação infantil, eu precisei dar aula na educação infantil, eu precisei alfabetizar meus alunos, alunos difíceis, para me sentir pedagoga. Não foi o diploma, o título de doutora que me fez me sentir plena, foi quando eu ensinei no fundamental, foi quando eu ensinei a crianças na educação infantil. Foi nesse período que eu disse, agora eu sou pedagoga. Então, ensinar a ler e a escrever, isso acontece no fundamental. Tem o seu começo na educação infantil, mas não é com letras, não é com palavras, não é com frases, é com a oralidade, é com o desenho, é com o rabisco. O rabisco é a primeira letra do alfabeto, não é o A. Um dia eu disse isso para uma aluna, e não é que ela fez a monografia falando do rabisco, a primeira letra do alfabeto. Aliás, eu até digo isso no meu livro, Narrativas da Professora que se fez em mim, ou Educação de Bocadinho em Bocadinho. Eu falo do rabisco, porque a criança, quando escreve aquele rabisco, ela está fazendo um texto. Pergunte a ela o que ela escreveu com rabisco. Aquele rabisco é o começo da leitura, da escrita, leitura da palavra, escrita da palavra. Ler, escrever e contar de cabeça, saber das ciências naturais. Como dizia o pai de um poeta chamado Bartolomeu Queiroz, era um caminhoneiro. E ele dizia, filho, vamos lá andar comigo no caminhão. Eu sou pai, mas eu queria ir para a escola. Eu disse, não, da escola você já aprendeu o que tem que aprender. Que a escola tem que ensinar a ler, escrever e contar de cabeça. Isso você já sabe. Ele já tinha a leitura do mundo. Mas a leitura da palavra, ela não se encerra nos primeiros anos do fundamental. Fundamental são 9 anos. A escola ensina a conviver também. A criança precisa estar na escola. Então, o acesso universal ao ensino fundamental, aos fundamentos, à fundação. Daqui a pouco vocês vão dizer por aí, a Eliana mudou o nome, né, do ensino fundamental. É de 9 anos. E sua conclusão na idade recomendada é foco da meta 2, que estabelece que até 2024, né, toda criança esteja na escola. E que possam ir para a escola não nos caminhões que param, que se esbarram que, no meio do caminho, não em carroças, que eles possam ir para a escola de modo que eles cheguem sorrindo, que eles cheguem, sabe, em condições de aprender, como essa imagem que a gente colocou aqui. E aí, eu queria dizer também que é preciso que a gente pense no retrocesso, além dos progressos. Aí vocês viram que quando eu falei do progresso, eu falei acanhada, eu falei tímida, eu falei sofrida. O Brasil retrocedeu.
nessa meta, ou seja, universalizar o ensino fundamental, a obrigatoriedade do ensino fundamental, que a Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 96 proclamou. Então, o que aconteceu? A população de 6, o que é que ela prevê? A população de 6 a 14 anos, de 98% em 2020, passou para 95% em 2021. Por quê? Porque a pandemia atrapalhou. A pandemia estragou o projeto para a meta, atingir a meta. Então, esse recuo em apenas um ano representa um retrocesso de 10 anos. Isso está dito pelo documento Brasil do INEP 2019. Então, o que é que isso significa? Um recuo de apenas um ano, representa um retrocesso de 10 anos. Então, aqui eu disse, eita, coloquei um título errado. Era para colocar um passo para frente, 10 passos para trás. Visto que em 2011 ele foi estimado em 96% em 2011. Então, vejam, o retrocesso, é bom que a gente... agora, poxa, Eliana, vai falar de retrocesso? Se a gente não souber do retrocesso, se a gente não souber do que falta na gente, se a gente não souber daquilo que a gente precisa para melhorar, a gente não vai melhorar. E o mesmo recuo pode ser observado nas regiões do país, sobretudo na região norte e nordeste, que tem a menor cobertura, chegando a recuar para 95% em 2021. A menor taxa de todo o período do Plano Nacional de Educação. E o Centro-Oeste, e também o Centro-Oeste. Então, tal retrocesso foi acompanhado de um aumento das desigualdades. Quando a gente vai tentar ilustrar, né, com as imagens que a gente ia procurando, olha, as imagens são tantas. É uma fartura de imagens da desigualdade. É uma fartura para mostrar o retrocesso, não é? Então, os efeitos da pandemia sobre a cobertura escolar no ensino fundamental repercutiu em todas as regiões e estados. Agora, no relatório, diz que Sergipe não. Eu não sei aqui, eu não sei, eu fiquei... quando disse assim, menos Sergipe... Vamos ver. O estado mais afetado foi Roraima, atingiu 2021 a taxa de cobertura de 88,1, na linha abaixo de base do Plano Nacional de Educação. Então, vejam, o Plano Nacional de Educação reconhece que os efeitos da pandemia foram absurdos. Está dito. Agora, mais adiante, a gente vai ver o que foi dito de Sergipe. Dos 25 anos dos mais pobres, 6 a 14 anos, tiveram aumento no ensino fundamental bastante expressivo, né? Saindo de 89 para 97 em 2019. Muito bem. Mas o quanto desse ganho foi perdido em 2020, 2022? Isso ainda não é conhecido. Francamente, eu diria a vocês que quando a gente está organizando, esse foi um momento assim que sabe, que a gente sente, que a gente dá um cansaço, dá uma dor, não é? Porque também a gente não pode dizer, eu fui para Brasília, eu ouvi alguém do MEC, eu não lembro o nome dele, um moço alto, falando das metas, das 20 metas, resumidamente, e ele disse, ele falou realmente da pandemia, mas ele falou,
eu não posso falar que o que a gente perdeu com a pandemia, eu não posso falar de maneira serena. E eu não posso falar de maneira serena o fato de não ser ainda conhecido, achando que basta divulgar isso. Eu acho que essa é uma nota, esse é um dado que a gente precisa anotar. Se não é conhecido, eu preciso conhecer. E se precisar de mim para conhecer, eu vou me lançar nesse projeto. Então, dentro dos progressos e dos recuos, as regiões do Norte e Nordeste, embora apresentem os índices mais baixos, a trajetória das regiões que mais avançaram, né? A tendência de redução da desigualdade entre as regiões Sudeste e Norte, Sudeste e Nordeste caminhou lentamente, mas isso aconteceu de forma consistente. Eu não sei como é que eu... Professora Eliane, Oi. Eliana, sem querer interromper, só para a gente ficar atento ao tempo, Sim, que nós temos o tempo das perguntas e das discussões, entendeu? sim, Para que a gente não deixe essa parte que é tão importante também, espremidinha, tá certo? É só tá para a senhora bom. calcular o tempo e Então, me diga administrar quanto aí. tempo eu posso ter. Quanto tempo eu posso ter? Nós já Ó, estaremos entrando no tempo das discussões, mas aí a tá. senhora Tá. vê. Então, deixa eu caminhar para terminar e Tá, você pode ser até, quem sabe, eu dizendo mais alguma coisa já. isso. E eu Porque só. quando vierem as perguntas, a gente vai gerando outras Tá bom. discussões e aí vai Tá. adentrando, né? Então, assim, só para resumir, chegar pelo menos na última, eu vou pulando agora, diminuindo. Quando a gente fala nos progressos e nos recuos, a gente, assim, chora com um olho só, sabe? A gente chora com um olho só e sorri com o outro, não é? Então, assim, eu queria só chamar a atenção quando chega em Sergipe, que os estados de mais baixo progresso foi Sergipe, não é? E Santa Catarina. Então, continuando, né, a gente aqui ainda fala da desigualdade, e as desigualdades, no caso de conclusão na idade recomendada nos estados, são significativas, estando nos extremos o estado de Sergipe com o de São Paulo. Sergipe, 61%, São Paulo, 92%. Essas desigualdades são regionais, são sociais, de idade, de gênero e de cor. Né? Então, dito isso, né, um indicador, por exemplo, estimado de cor, mostra a vantagem dos autos declarados brancos em relação aos autos declarados negros. Né? As meninas, elas acabam tendo vantagem em relação aos meninos na conclusão. As meninas chegam a 86% e os meninos 76%, uma diferença de 10%. Então, assim, porque eu escrevi muito conclusão, né? Eu repeti muitas vezes, mas assim, aí findando, não é? O que eu queria chamar a atenção é que, chegando, as áreas urbanas e rurais apresentam uma cobertura de 6 a 14 anos praticamente iguais em 2021, mas com retrocesso em 2020. Então, quando a gente fala assim, 2 passos para frente, tem muito passo para caminhar, tem muita estrada para subir. A gente fala 2 passos para trás, aí a gente lembra das dificuldades. Mas nesse momento aqui eu fiquei lembrando das formigas, né? E se a gente olhar como as formigas enfrentam as dificuldades, certamente a gente vai ter mais força, né? E esses passos para trás vão ajudar a gente, a partir deles, para a gente saltar, né? Dar um salto, né? Para o progresso, até para aproveitar a mesma palavra. Então, assim, olha, a desagregação, né, por conta da renda, não capta o efeito da pandemia, visto que a série histórica estimada nesse relatório finda em 2007. Então, assim, teve muita coisa que ficou por se descobrir, porque o relatório foi até 2019. Em 2020, 2021, não se fez mais nada. Daí a gente chama atenção, né, de que realmente esse período foi um período de sobressalto,
É importante, e a gente, pela imagem, dá para a gente ver, né, que há incongruências, e que esse sobressalto ele atingiu o Brasil todo, mas eu queria chamar a atenção disso. A cobertura do ensino fundamental vem sofrendo retrações a partir de 2007, mas Sergipe se manteve estável na pandemia, seguindo uma tendência contrária ao Brasil, que reduziu a cobertura. Então, isso daqui, para mim, é preciso também que se coloque em discussão, porque se o Brasil todo, né, ele sofreu um sobressalto, e se Sergipe avançou, a gente precisa também lembrar que nesse período existiu também essa coisa da promoção do aluno, sem fazer chamada, inclusive. Então, assim, essa promoção, esse percentual, ele precisa ser, no caso, discutido, tá certo? Só para chamar a atenção disso. E aí, acho que eu preciso realmente terminar a conclusão em relação ao ensino fundamental. Isso a gente precisa também destacar, porque a gente está falando de Sergipe, que a idade recomendada, os dados apontam que quanto à conclusão do ensino fundamental, Sergipe alcançou 61%. Isso a gente já falou, né, porque ele está no outro extremo, no caso de São Paulo. Esse índice representa um avanço em relação a 2020, né? Mas também 2020, que foi um ano da pandemia, mas está num outro extremo em relação a São Paulo. Então, é isso que a gente queria dizer. Ainda não chegamos lá, mas lá também não chegou, não é? Porque o final da vigência do plano ainda não terminou. A esperança, não é? Pelas crianças, por um Brasil melhor. Então, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. É claro que muita coisa fica à margem, porque a gente tem um tempo, tem assim, a pressão, não é? Que foi até muito generosa, essa pressão. Então, eu queria só agradecer a vocês e partir para um debate, uma conversa, né? Se for o caso. Muito obrigada. Obrigada, professora Eliana, pelas suas palavras, né? A professora Eliana, ela tem um jeito doce, poético de falar sobre a educação. A gente fica assim muito encantado com todos os seus discursos. É sempre muito bom ouvi-la, Que não é? bom. Vamos abrir agora para a parte das perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, colaborar, pode se inscrever, pode levantar a mãozinha, tá certo? Para que a gente possa começar a parte das discussões. É, é, as- tudo que Ô, aqui a Cris, professora. Oi. Cris, como é que eu acho você? A senhora agora vai no mesmo lugar que diminuiu a tela, a senhora vai clicar onde tem vários quadradinhos, que aí vai aparecer todo mundo. Ixi, Tá agora conseguindo? No não, sumiu. lado direito superior. É porque, na verdade, sumiu tudo aqui. Só se a gente ficar falando assim. Você está me escutando, não está? Nós estamos lhe escutando. Espera aí, deixa eu. Lá é, em cima, a senhora vai ter uns quadradinhos, entendeu? Vai clicar nele, que aí ele vai aparecer. Apareceu. Aqui. Apareceu? Pronto, pode Apareceu. clicar. Está conseguindo ver todo mundo? Eu estou vendo vocês, Tá lindas. vendo? Luzivânia, quem mais? Isso. Cristiana. E quem é Daniela? Quem é mais que eu estou vendo? Tem Murilo, tem Edilene, é quem está É. participando, né? Se a senhora quiser, a senhora pode baixar, tirar a sua apresentação, que aí vai aparecer um quadrante maior. Eu já tirei ela, não sei. Você Não, tem... ainda está aparecendo aqui para gente. Eita, Deixa que eu tiro. É, tire, Mônica, tira, tire, tire, porque que aí eu, vai aparecer. ela já cumpriu.
Isso. Gente, só para gente, eu vou começar aqui fazendo uma colocação, um dado interessante, uma passagem interessante, em relação à meta 2, a meta 1 e a meta 2 do Plano Estadual da Educação e do Plano Nacional da Educação, elas são muito parecidas, né? E nós temos no Plano Estadual da Educação, nós temos dois percentuais, um que vai até 2020 e um que vai até o final do plano. Então, a gente tem 75%, né? A gente atende a universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que, no mínimo, 75% dos alunos concluam essa etapa até 2020, né? E 75 95%. no mínimo, né? No mínimo, até 2020. E nós temos pelo menos 95 igual ao Plano Nacional até o final da vigência do Plano Estadual da Educação, né? Então, a gente tem, assim, no meio do caminho, essa meta de 75 e no final do caminho, a meta de 95. Ah, Né? A do ótimo. Plano Nacional, ela não tem esse meio do caminho, ela só tem o seu Ah, final, tá. que são os 95, os 95. Já temos uma pessoa aqui que levantou a mão para poder falar. Pode abrir seu microfone para falar, eu não estou conseguindo ver o nome dela. Que bom esse seu esclarecimento. Vamos aqui. Quem foi que levantou? Aqui, já tem Será que é aqui. o meu? Patrícia Isso, é o Lagarto. seu, Patrícia. É porque não está aparecendo, Patrícia. É o seu nome. Boa Boa tarde. tarde, querida. Eu venho mesmo para agradecer assim pela contribuição, né? Eu participei na última, agora é a segunda, e assim, o quanto é rico, né? Ouvir pessoas que Sim. têm aí essa experiência, como disse bem a professora Eliana. Eu também, né, ingressei na educação com meus 19 anos, hoje estou com 41, embora não pareça, costumo falar. E assim, eu só Parece não me mesmo. senti pertencente do processo educacional quando eu estive dentro de uma sala de educação infantil com 20 crianças, onde ninguém queria atuar, que foi em Aracaju. Ninguém queria. E foi nessa sala que eu aprendi e que hoje eu me sinto totalmente pertencente ao processo educacional. Muito E é só bem. para agradecer a contribuição, né? E independente de números, de estatística, de porcentagem, o que tem que ter dentro do nosso coração é o amor, É é o a amor. empatia, é o zelo, né? Eu costumo dizer, hoje eu estou na direção de uma escola, de uma creche de período integral, e eu falo sempre para os professores, para todos os colaboradores, né, que se educa, como já todo mundo sabe, né, da porta até a cozinha. Então, nós somos seres pertencentes àquela unidade, e fora dela nós também somos, né, educadores. E aí eu me preocupo com um todo, com a comunidade, né, ali no entorno. Então, esse é o fundamental sentido no processo educativo, né? E aí tudo fica um pouco mais leve. Tem os entraves, tem os desafios, né? Que eu nem costumo de usar a palavra dificuldade, né? Tem os desafios, tem, mas isso só faz nos enriquecer. E é somente para agradecer a entrega de vocês, que vem sendo fantástica, viu? Um beijo. Nada. Coisa Obrigada. boa. Valeu, Patrícia. É bom saber. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Nós estamos aqui para isso. Esses momentos de partilha, eles são super importantes. É quando nós nos reconhecemos, né, nas partilhas, nós nos reconhecemos e sentimos que as nossas angústias, que as nossas descobertas, que os nossos momentos, que nós não estamos sozinhos, que o colega também passa por isso, que aquela experiência que ele viveu serve de ensinamento para todos nós. Então, assim, esses momentos são ricos por conta dessas Ricos. partilhas, né? E assim, Para você falou mim, algo, esses encontros, rapidinho, esses encontros para mim é a mesma sim, coisa que um curso pago de assim, que não tem é, valor, sabe? falou, Não. Eu sinto isso. Em qualquer isso. forma, eu fico ansiosa quando tem alguma formação, alguma reunião, algum encontro, porque eu sei que eu vou levar algo dali e só Isso, vai que bom, enriquecer, que agregar. maravilha. É E o que sério, é você como se fosse. falou, isso, o que você falou que você se sentiu pertencente ao processo quando você estava numa sala em que era uma turma mais desafiadora, né? Isso de fato é o que acontece quando a gente assume esses desafios, a gente percebe que nós podemos fazer mais pela educação, que nós podemos atuar, né, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso comprometimento. E isso faz, de fato, que nós nos sentamos, pertencentes ao processo, né? Verdade.
Muito bem, gostei de ouvir. Boa tarde, eu estou inscrita, porque eu estou no celular e não estou achando aqui a mãozinha onde é que eu acerto. Ah, Estou professora inscrita. Elza, seja bem-vinda, professora Elza. Que prazer da sua presença aqui na nossa formação. Prazer, prazer é meu. Então, não sei se tem alguém. Posso Não, pode falar, né? falar, pode falar. Inicialmente eu peço até desculpas, porque entrei um pouco atrasada, estava em uma outra reunião de trabalho, mas enfim. E agradeço a fala, porque, para reiterar o que você já disse, né, é sempre prazeroso ouvir a professora Eliana, com a sua sensibilidade e também com seu compromisso político. É uma sensibilidade artística, mas, ao mesmo tempo, é uma sensibilidade política. E isso realmente me encanta, sempre nas falas, nos discursos, né, nos textos da professora Eliana. Veja, eu vou trazer aqui uma inquietação, sabe, Eliana? E óbvio que eu estou te convidando para entrar nessa inquietação. É que quando você traz os dados, que a gente ainda não atingiu em termos nacionais, fica parecendo que em termos estaduais, né, em termos de Sergipe, a gente conseguiu, né, atingir essas metas. E aí a minha pergunta vai: quais são os desafios, então, para a educação sergipana no que diz respeito, né, à educação infantil e ao ensino fundamental? Será que todas as crianças, crianças indígenas, quilombolas, crianças pobres, elas tiveram mesmo essa inclusão, e eu digo inclusão aqui não como inclusão de pessoas com deficiência, mas inclusão de forma geral, entendido no conceito mais amplo? Será que de fato elas foram incluídas? A gente atingiu mesmo todos os percentuais positivos no estado de Sergipe e podemos cruzar os braços, não há mais desafios? E se há, será que a gente percebe quais são eles? Olha, Elza, querida, muito obrigada pela pergunta e antes pelas palavras amorosas, né? Eu acho que você continua até com o mesmo carinho da professora Patrícia, quando destaca essa coisa da fala amorosa, que é uma fala que eu também vejo na Patrícia, que eu também vejo em você, e vejo mais ainda quando você fala dessa sensibilidade artística, política, educacional, eu vejo em você também, né? Então, eu queria primeiro agradecer isso, e eu acho que isso anima a gente de montão, mas eu queria dizer que a sua inquietação, ela não é diferente da minha inquietação. E quando a gente vê o relatório, por vezes, o relatório do Estado de Sergipe, por vezes, é porque eu vi assim, eu até chamei na minha escrita, na minha reflexão, de incongruências. Eu vejo algumas incongruências. Por exemplo, exatamente nesse sentido, não é? Dos que ficam, dos que estão esquecidos, dos que estão fora, dos que não foram recebidos, dos que foram interrompidos na sua caminhada, do que aconteceu em 2021, né, 2021, no período da pandemia. Então, assim, eu confesso que eu fiquei assim, impactada quando foi dito que, porque o Estado de Sergipe ele é sempre colocado num Plano Nacional de Educação, quando faz análise dos estados, o Estado de Sergipe é apontado como um estado em situação delicada, não é? Que vem junto, às vezes, assim, pertinho de Alagoas, às vezes a diferença só de um ponto. Quando diz assim que o Sergipe está com 61% para 95% é muito, não é? Então, assim, o Estado de Sergipe ele ficou, muitas vezes eu vi no relatório, sobretudo no relatório nacional, que até dialoga ou que conversa com o relatório estadual, mas o relatório estadual, ele, por vezes, ele faz a gente se ajeitar na cadeira, sabe? A gente se ajeita assim na cadeira e fica assim, é isso mesmo, ele faz. Porque quando diz assim, o estado de Sergipe, ao contrário do resto do Brasil, do que diz o relatório nacional, ele foi bem, ele avançou no período da pandemia. E eu, assim, fico a pensar,
eu acho que até avançou, porque a gente promoveu todo mundo. Não é? Todo mundo, ninguém, eu até achava que não devia ter falta. Eu não coloquei falta nos meus alunos. Alunos que, de repente, até sumiram. Então, esse aluno que não aprendeu, ele foi também promovido. Mas isso não quer dizer que avançou. Isso não quer dizer que melhorou. Isso não quer dizer que progrediu. Não é? É preciso que a gente compreenda essa medida, né, que foi tomada, que eu, inclusive, concordo, mas eu acho que ela não pode entrar como um dado positivo para servir de percentual, de melhoria de percentual do lugar de Sergipe em relação ao Brasil. Eu acho que está faltando muito. E no estado de Sergipe, a questão a mesma coisa do progresso em relação às creches, em relação à educação infantil. Progrediu, mas progrediu porque não teve demanda, porque não, nesse período nasceu menos gente, teve menos gente. Então, assim, se não teve, eu vou chamar de progresso. Por isso que eu ficava sempre chamando a atenção, o que a gente está chamando de progresso? O que a gente está chamando de inclusão? Não é? É duro a gente ainda precisar adjetivar, né? Eu falo de inclusão, eu quero uma inclusão autêntica. Eu quero chegar um dia, eu quero antes de morrer, eu quero que quando a gente fala de inclusão, não precisa dizer uma inclusão com integração, uma inclusão com pertencimento. Eu acho que basta a palavra inclusão. Eu quero viver meu resto dos dias, minha vida, e estar viva para ver que educação, a gente não precisa qualificar a educação, dizer eu quero uma educação que liberte, porque toda educação haveria de ser libertadora, toda educação haveria de ser para elevar os horizontes, toda educação haveria de ser uma educação que faça eu me sentir segura, né, de ir além do ponto em que estou, para ir além do ponto que estou, para que eu evolua. Então, assim, quando eu falo de educação, eu falo de humanidade. Quando eu não preciso falar educação humana, como eu não preciso falar de inclusão, só falta dizer inclusão inclusiva, né? Inventar aí uns tautologismos, inclusão autêntica, inclusão de verdade. Eu preciso dizer, e o pior que eu preciso dizer ainda, que inclusão é essa que eu estou promovendo, na política que eu estou implantando. É só colocar o aluno na escola? É só dizer que o aluno está matriculado? Lá em Portugal, a criança que estava numa classe de inclusão não podia passar de 20 alunos à classe. Essa classe, o aluno tinha uma assistência de 2, 3 vezes por semana de alguém da área de educação especial para levar essa criança, dar um trabalho, uma atividade para ela, e ela voltava para se integrar. A integrar uma criança numa sala, não é? Tida como regular, essa criança ela não pode ficar esquecida, ela não pode ser colocada lá e dizer assim, não, acabou o problema dela. Não, ela precisa ser colocada numa classe regular, a depender do grau de dificuldade que ela tenha, de deficiência que ela tenha, e ser assistida. E desenvolver a sociabilidade, desenvolver esses recursos. Se tem um aluno surdo, é preciso que tenha alguém lá que fale Libras, para esse aluno se sentir incluído. Se tem um aluno cego, é preciso que aquilo que se ofereça seja também em braille, porque senão não vai ser inclusão. Não é? Então, assim, eu acho que você toca num ponto muito interessante, e eu acho que é um ponto que abarca, que afeta o Brasil todo, né? Mas a gente está falando aqui em Sergipe, a gente tem que olhar para isso, né? Se eu tenho alunos indígenas, se eu preciso trazer a cultura deles, eu preciso ir lá, inclusive, onde eles estão, e oferecer uma educação que valorize essa cultura, não é? Se eu tenho um afrodescendente, eu preciso mostrar a importância da história do afrodescendente e de que eu também estou nele, nessa história. Então, assim, e que eu também sou índio, e que somos uma mistura. Então, é preciso que isso se diga para a gente resgatar o nosso orgulho de ser uma raça mestiça, de ser humano. Quer dizer, todo ser haveria também de ser humano.
mas a gente precisa adjetivar, a gente precisa explicar, a gente precisa elucidar, não é? E eu espero que a gente não precise tantos outros anos, sabe, Elza, para a gente explicar qual é a educação que eu quero, de que inclusão eu estou falando, não é? E que, de fato, ela aconteça. Então, eu acho que a gente teve avanço com o capítulo de educação especial, mas a gente não precisa de muito. E a gente não precisa se acanhar de que a gente precisa de muito. Porque se a gente não reconhecer que a gente precisa, a gente vai achar que está tudo bem. E se está tudo bem, se você não está desassossegado, não vai avançar, porque está tudo bem. E não está. Né? E o Estado de Sergipe também não está. E tem muita coisa do relatório que fica no Estado de Sergipe, está faltando, não melhorou, continua praticamente igual. Se está praticamente igual, não melhorou. E quando a gente fala está praticamente igual em educação é uma coisa dinâmica. Tem que melhorar, tem que avançar, tem que ir. Se está igual, se está, não sei o quê, 2 anos, 3 anos. Agora, é assustador o número de vezes que eu vejo no relatório nacional, que repete no relatório estadual, não se sabe o que aconteceu na pandemia. Se a gente não procurar saber e a gente não pegar esse dado revelador como um dado para a gente cobrar, para a gente se mobilizar, para a gente dizer que a gente tem responsabilidade em saber o que aconteceu, e responsabilidade é encontrar respostas. E a gente não encontra respostas sozinho, né? Então, Elza, é uma situação realmente delicada e eu acho que os desafios são muitos, né? Sobretudo com aqueles que vão de carroça para a escola, sobretudo com aqueles que vão para a escola de carona, sobretudo com aqueles que vão para a escola caminhando com a sandália havaiana, que segura um pedaço da sandália com um prego, alguma coisa assim. Então, a gente não pode esquecer desses, principalmente, sabe? E as diferenças, inclusive, da educação rural é 50% de necessidade, de desigualdade em relação à educação urbana. Então, eu não sei, eu acho que gente a gente tem para trabalhar e eu acho que também dinheiro a gente tem para investir, sabe? Então, no fim, cai nos professores e os professores precisam de apoio. Os professores precisam de preparo. Eu vi, achei bonito quando eu acho que é a Patrícia, né? Quando a Patrícia diz assim, quando tem um programa, né? Alguma coisa de formação, uma proposta, né? Eu já fico ansiosa. Tem gente que foge, né? A Patrícia não. Como muitos que estão aqui, como muitos que vieram, né? A gente não é obrigado, nada é obrigado mas a gente vem, né? A própria Cris falou para o fórum, não precisam ir, tem muita gente, tem muita coisa a fazer. E você, Elza, a sua agenda é tão cheia e você está aqui, né? É porque está priorizando a educação. Muito obrigada aí pelas perguntas. Se tiver mais assim, eu não respondo, não. Se tiver mais, eu agradeço. Assim, a gente conversa, eu não vou prometer que eu vou responder. Eu não estou ouvindo. Seu microfone está desligado. Bom, mais alguém para fazer alguma pergunta? Ou fazer alguma colocação, fazer alguma... Se alguém quiser falar alguma coisa. Estão pensando. Estão Isso pensando. significa que estão pensando. E o importante é isso, né? Que a gente saia daqui pensando. É, que a sementinha seja colocada, né, para que possa refletir. No chat a gente tem muitos elogios aqui, professora. Todo Eu mundo quero depois. é Eu preciso. formação excelente, estão de parabéns, colocando, ó, excelente formação, elogiando, fala grandiosa da Que professora. bom, bonitinho, que Né? bonitinho.
muitos membros dos fóruns dos municípios, muitos coordenadores dos fóruns municipais, isso deixou a gente muito feliz. Todos esses momentos em que a gente consegue reunir os fóruns municipais, isso assim, nos enche de alegria, porque esses momentos são bem importantes para que essa discussão ela seja mais, né, proveitosa e mais valiosa, porque enriquece também o trabalho dos fóruns municipais. Então, assim, a nossa intenção sempre é estar aqui coladinho com os fóruns municipais e ajudá-los no que eles precisarem, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Senão, a professora Eliana Ô, Cris, pode fazer ô, sua fala Cris, final. Oi. não, eu acho assim, só enquanto mais um minutinho para o pessoal Sim, perguntar, se quiser, eu só queria lembrar do meu livrinho, que sim, chama-se Educação de Bocadinho em Bocadinho, né? sim. Que eu recebi, eu até partilho com vocês, com grande alegria, uma professora que mandou uma experiência que teve lá em Santa Luzia do Itaim, Isso, em e, Santa Luzia do Itaim, uma escola municipal, né? Já conversei, inclusive, com a secretária, com o coordenador do fórum. Falamos da nossa visita, nós vamos amanhã visitar a escola, conhecer os estudantes, a professora, e né? Fazer eles essa ponte. É. E os meninos pediram para conhecer a escritora. A Eu achei escritora, e muito vão bonitinho. conhecer, E vão amanhã vão conhecer. conhecer a Aí eu fiquei muito escritora. feliz que tem esse livro, tem esse outro, Narrativas da Professora que se fez em mim, que tem Isso, coisas que. Então, se vocês depois puderem, né, se interessarem, me digam que eu mando buscar. É, sim, e aí eu queria só terminar, não sei se tem alguma pergunta sim. a mais. Não, pode fazer você pode fazer a sua Encerrar. fala final, isso. Eu só queria, eu vou encerrar lendo isso aqui, porque quando a gente fala do ensino, educação infantil, ensino fundamental, a gente está falando da criança. E quando ela sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, ela continua criança, por muito tempo, Sim, né? sim. Mas às vezes é esquecida, acho que no fundamental já entendeu, mas é preciso que não se perca de vista essa identidade. E Uhum. aí eu queria lembrar uma coisa que foi dita por o Herbert Viana, e ele fala: criança é coisa séria. E ele disse isso foi em 1994, mas serve para hoje. A criança é o princípio sem fim. O fim da criança é o princípio do fim. Quando uma sociedade deixa matar as crianças, é porque começou seu suicídio como sociedade. Quando não as ama, é porque deixou de se reconhecer como humanidade. Afinal, criança é o que fui em mim e em meus filhos, enquanto eu e humanidade. Ela, como princípio, é a promessa de tudo. É minha obra livre de mim. Se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que foi tirado. Mas essa que vejo na rua, sem pai, sem mãe, sem casa, cama, comida, essa que vive na solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim e o seu fim é o fim de todos nós. Então, eu queria assim, terminar fazendo essa citação do Herbert Viana e dizer, dar os parabéns às professoras, né, que estão lá com essas crianças, que estão enfrentando os desafios diários e que muitas vezes carregam água na peneira, né, para conseguir alcançar o seu objetivo, para conseguir fazer com que a criança goste de ir para a escola, queira voltar para a escola. E é isso que vocês têm feito. Muito obrigada, e obrigada, Cris, pela confiança, obrigada pelas palavras Eu de que agradeço. Eu que agradeço. Receba o meu abraço, o abraço do fórum e a minha gratidão por ter aceitado o convite e de nos ter dado essa tarde tão prazerosa e de tanto conhecimento, certo? Obrigada. Sua generosidade nos encanta, porque quem Obrigada. sabe e quem partilha o que sabe, né, é, tem É uma digno de ser generosidade. professor. É digno de É, ser professor. Então, assim, nós admiramos muito o seu trabalho e a sua generosidade. Muito, muito, muito obrigada. Recebo o meu abraço agora, mas farei questão de dar o abraço pessoalmente e agradecer por este momento, por essas partilhas.
Muito obrigada, gente, e obrigado pelas